Vamos abrir o livro de Deus, no livro que dos dois mais fáceis de encontrar, esse é um. O primeiro é Gênesis e o segundo mais fácil é Apocalipse. Então vamos abrir em Apocalipse, capítulo de número 6, e estaremos continuando o nosso seminário, o nosso estudo escatológico. Hoje, a aula de número 8. Estaremos lendo Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Está dizendo assim a profecia sagrada. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A profecia continua. Estamos estudando o capítulo 6, na sequência do livro das revelações. A palavra Apocalipse significa revelações, e estamos estudando a abertura dos selos, e cada abertura dos selos traz uma figura que tem muito a falar conosco e a nos ensinar, porque o nosso Salvador guardou e escondeu a profecia, e como já aprendemos aqui, a Escritura Sagrada tem várias linguagens: a linguagem literária, a linguagem espiritual, a linguagem tipológica, figurada e assim por diante. No terceiro selo, nós então vamos estudar acerca do cavalo preto e o que ele significa na história da humanidade. O cavalo preto aponta para um período de trevas, um período escuro da história da humanidade. E antes de entrarmos diretamente no significado do cavalo preto, desse tempo negro, eu quero lembrar aos irmãos alguns pontos relevantes para o estudo dessa oportunidade, para esta aula de número 8. Hoje, parte do estudo vai estar centralizado no início de um dos sistemas religiosos mais fortes, mais poderosos, humanamente falando, aqui do planeta Terra. Existem vários segmentos, várias vertentes do segmento religioso. O segmento do sistema religioso, num todo, ele vai se fundir um dia, ele vai se unir, todos eles. Que a profecia diz isso, depois nós vamos chegar lá. Mas nós vamos perceber que existem segmentos que têm a ver com a nossa vida, com a história da humanidade, com a história dos mártires, e também com o que nós vamos conhecer hoje e onde ele começou. Mas antes, já existia na época do nosso Salvador o sistema religioso chamado judaico, ou farisaico, ou dos saduceus, entre outros. E quem perseguiu o nosso Salvador até levá-lo à crucificação foi o sistema religioso judaico unido com o farisaico e assim por diante. Quem perseguiu o apóstolo Estevão, o primeiro mártir depois que o nosso Salvador partiu para a glória, Estevão então foi o primeiro mártir
primeira pessoa que morreu por amor à causa, por pregar a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Quem perseguiu e matou Estevão? O sistema religioso judaico, unidos com o farisaísmo, entre os outros que eles já tinham aliança naquela época. Quem perseguiu o apóstolo Paulo na sua caminhada cristã, na sua vida missionária? Quem o perseguiu? Quem foi uma pedra de tropeço na vida do apóstolo Paulo? O sistema religioso judaico, unidos com o sistema farisaico e os demais que eram aliançados naquela época. Quem perseguiu os demais apóstolos? Filipe, Tiago, Bartolomeu e todos os demais. Quem os perseguiu até a morte? Com exceção de João. E João foi preservado a sua vida, como Cristo já tinha falado a respeito dele, e ele foi preservado então numa prisão, numa ilha, conhecida também como a ilha de Patmos, para ali receber a revelação do Apocalipse. Então, dos apóstolos verdadeiros, dos 12 verdadeiros escolhidos por Cristo, apenas um não morreu martirizado, que foi João. João, que andou com Cristo, João, evangelista do 4º evangelho. Isso para fazer uma chamada à atenção de todos nós de o poder que tem o sistema religioso na época, em toda a história da humanidade e na época de Cristo aqui, andando como pessoa, e depois dos seus apóstolos, dos irmãos e irmãs da igreja primitiva não foram diferentes. Mas hoje estamos entrando e estudando acerca do cavalo preto. E o cavalo preto significa na história da humanidade o que os historiadores chamam de a idade escura da história da humanidade. Nessa idade escura, essa idade de trevas, sabe o que aconteceu? Quando nós lemos hoje Apocalipse 6, versículos 5 e 6, e nos mostra a abertura do terceiro selo, e mostra essa negociação, e fala no versículo 6 de uma medida de trigo por 1 denário, ou 3 medidas de cevada por 1 denário. Está falando de comércio, de negócio, envolvendo a palavra de Deus, entre aspas, porque não era mais a palavra de Deus pura. Lembre que no cavalo branco é que era o tempo da palavra de Deus pura, sem mistura, da maneira que receberam do nosso Salvador no passado. Agora nós estamos no cavalo preto. Nesse período do cavaleiro, do cavalo preto, há uma mistura. Então o que tinha acontecido nessa sequência aqui? Tinha acontecido que Constantino, um imperador romano, percebeu que o seu governo estava em crise, em queda, e ele ia perder o poder. O Império Romano estava dividido em 4 cabeças, em 4 imperadores. E a única maneira que ele viu possível para fortalecer o seu lado no Império e tomar o poder foi se unir, trazer os cristãos para o seu lado. E como é que ele fez isso? Quem faz uma faculdade, um bacharel em teologia sério, estuda sobre isso. Conta-nos a história e os estudos e as pesquisas que Constantino, ao perceber, e como já aprendemos anteriormente nas outras aulas, ele percebeu que algumas pessoas foram dando dicas que não adiantava perseguir os cristãos. Não adiantava tentar acabar com eles matando. Então ele percebeu que era o povo mais forte na face da terra, em todos os sentidos de coragem, bravura, povo destemido, um povo que a causa que eles abraçassem, eles iam até a morte. Eram os cristãos. Então, ele criou uma história que foi a seguinte. Conta-se, a história mostra a respeito de Constantino, que numa noite ele teve um sonho misturado com uma visão.
E segundo ele, no que está no relato da história, ele na visão viu uma cruz. E como se uma voz dissesse para ele: sobre este símbolo tu vencerás. Constantino então traz essa história, entre aspas, uma visão, e conta então para todos os seus soldados. E naquela mesma noite, antes de amanhecer o dia, ele dá uma ordem: todos vocês tiram o símbolo do escudo, tira o símbolo romano e coloque este símbolo aqui que eu estou dando para vocês. Então ele falou para pôr uma cruz um pouco diferente da cruz original que nós conhecemos, e com, em cima da cruz, com uma letra que fazia uma alusão ao nome dele e ao legado dele. A partir daí, ele se declara então, entre aspas, cristão. Só que ele se declara um cristão, mas sem a palavra clara, transparente do Evangelho de Cristo. Ele se declara cristão e todos os seus seguidores, o seu exército, o seguiam com uma ordem nesse sentido. Então nós somos agora cristãos. Mas cristãos sem compromisso com a causa de Cristo. Cristãos, mas sem ter compromisso em pregar a mensagem verdadeira da cruz, da redenção, da salvação através de Cristo. Eram cristãos, entre aspas. Eram cristãos, mas sem compromisso com a palavra do Novo Testamento. Isso faz da pessoa que se diz cristão, crente, evangélico ou outro título que queira usar, mas que não tem a base na sã doutrina, e nós já aprendemos aqui, sã doutrina não é invenções e dogmas que os líderes foram inventando com o passar dos anos e séculos. A sã doutrina é tudo conforme está escrito na nova aliança para a igreja na terra. Conforme está escrito. Isso é a sã doutrina. Então, esta visão de Constantino, que era misturada com uma parte do Evangelho e uma parte do poder político, militar, do qual ele era líder, tomou muita força. Porque os irmãos lembram que no cavalo vermelho que estudamos, no período do cavalo vermelho, era os pagãos perseguindo os cristãos. E quem se declarasse cristão era torturado, preso e morto de várias maneiras, inclusive nas arenas, com os leões. Nesse período agora a história muda ao inverso. Agora não são mais os pagãos perseguindo os cristãos. Nessa idade negra, nessa idade do tempo do cavalo preto. É o sistema religioso misturado com o cristianismo, fez uma mesclagem. Pegou um pedaço do Evangelho e misturou com o poder político e se formou então o sistema religioso. E o sistema religioso não defende a sã doutrina. O sistema religioso defende os seus próprios interesses. Pega uma parte da Escritura, torce, então faz uma mensagem, uma lei, e em cima disso, mata, se tiver oportunidade, manda para o inferno e assim por diante. Esse é o centro do sistema religioso. Não há base total na palavra, mas no que eles acham interessante para eles e na visão deles. Nesse sentido, nós devemos ter muito cuidado, porque se a gente pegar só uma parte da Escritura, atende bem aqui para mim, se a gente pegar só uma parte da Escritura, só um pedacinho, dá para a gente justificar a macumbaria, dá para justificar dentro da Escritura. Se a gente pegar só um pedacinho isolado, dá para a gente justificar dentro da Escritura o Espiritismo. Se a gente pegar só um pedacinho isolado, tirar do contexto, com pretexto, a gente justifica o catolicismo, a idolatria, o purgatório e assim por diante. Se a gente pegar só um pedacinho, a gente consegue justificar adventismo do sétimo dia, que
na nossa região tem, onde eles pegam, entre outros, parte do Velho Testamento no sentido de lei, prega valendo como para nós, negando o sacrifício de Cristo no Calvário, dizendo que é pecado comer carne de porco, mentindo para as pessoas que é pecado comer carne de porco, mentindo para as pessoas que é pecado trabalhar dia de sábado, e assim por diante, entre outras coisas. De outro lado, os adventistas do sétimo dia e todos os outros que pregam o Velho Testamento no sentido de lei como valendo para nós, e vira as costas, tenta anular o que Cristo fez no Calvário, que cumpriu a lei, aboliu e agora instituiu um novo testamento, uma nova aliança, a tempo da graça, todos eles pegam uma parte, como também as testemunhas de Jeová, entre outros. Pega uma parte, mas não pega tudo. E para pregar o Velho Testamento no sentido de lei, que foi o erro que aconteceu aqui também, onde vamos chegar agora no próximo ponto do começo do sistema religioso católico. Notem que para pregar o Velho Testamento como lei valendo para nós, não podemos pregar só uma parte. Está escrito que para pregar o Velho Testamento como lei para nós tem que pregar tudo. Se tropeçar em um ponto, se tirar um ponto, é culpado de tudo. Então quem quer viver ou pregar o Velho Testamento no sentido de lei para nós, precisa, além de pregar contra a carne de porco, além de pregar contra o sábado, trabalhar no sábado, precisa também pegar todos os homossexuais, todas as lésbicas, levar para a praça pública ou de frente à congregação e matá-los apedrejados até a morte. Quem quer pregar o Velho Testamento no sentido de lei valendo para nós, tem que pegar todos os homens e mulheres que adulteram. O que é adultério, pastor? É um homem ou uma mulher casados que têm um relacionamento íntimo fora do casamento. É preciso pegar essas pessoas e apedrejar também até a morte. Quem quer pregar o Velho Testamento no sentido de lei, precisa também pegar todos os idólatras, todos aqueles que fazem imagem de escultura, ou vendem, ou permitem, ou adoram imagem de escultura, e matar apedrejá-los. Entre muitas outras coisas. Agora, observe que isso é um grande engano. Porque se a gente fosse fazer isso, ia sobrar quem no mundo? Então a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que nos alcançou, é que nos ajudou, é que abriu para nós a porta da salvação através de Cristo, na graça, no Novo Testamento. Então, vamos avançar aqui no próximo ponto. E é importante lembrar que, na nova aliança, todos os dias são iguais. Todos os dias tem a bênção de Deus. Independente qual dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se tu precisar trabalhar, trabalhe. Está escrito no Novo Testamento. Aquele que não quer trabalhar, também não coma. Se for preciso, trabalhe dia e noite para não ser pesado ao seu próximo. E assim por diante. Agora, seguindo o que aconteceu. Constantino, então, traz aquela geração dos cristãos que não tinham mais a mensagem pura dos primeiros apóstolos. Essa primeira geração já tinha passado para a eternidade. Então, por volta do ano 312 até o ano 325 depois de Cristo, o que aconteceu? Houve então esta fusão entre política e uma parte, um pedaço do Evangelho. E então misturou o Evangelho com política, virou o sistema religioso. Aí nasceu a instituição religiosa que ficou mais conhecida na história até os dias de hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica não nasceu com o nosso Salvador. A Igreja Católica não nasceu com os 12 apóstolos verdadeiros de Cristo, que foram os 12 escolhidos por Ele. Todos depois desses 12 que se intitulam apóstolos são enganadores, são heréticos, são falsos profetas,
Não tem apoio base na Escritura. Vale lembrar, os irmãos já aprenderam aqui também, que até Matias, que foi escolhido, entre aspas, pelos outros apóstolos, sem buscar Deus e esperar em Deus, foi escolhido por eles, numa falha, para ser colocado no lugar de Judas ou Iscariotes. No Novo Testamento aparece cerca de 5 Judas. O único traidor do Judas foi o Judas Iscariotes. Então vai entendendo claramente para não ficar dúvida na sua mente. Mesmo Matias não teve aprovação da parte de Deus. Nunca mais se ouviu falar nele. Ele não teve o seu legado aprovado. Quem Deus escolheu então para ser o 12º apóstolo? No caminho de Damasco. Atos capítulo 9 está lá escrito. Saulo, que depois veio se chamar Paulo. Escolhido por Cristo, pelo nosso Salvador. Então Constantino criou esse sistema. Não nasceu com os apóstolos verdadeiros. Não. Nasceu com Constantino e com a fusão entre parte do cristianismo, entre aspas, e o paganismo. Porque Constantino, no tempo do cavalo preto, na idade escura da humanidade, abraçou todos, e a proposta dele era a seguinte: todos que quiserem vir para o nosso lado, todos estão aceitos. De qualquer jeito pode vir e de qualquer jeito pode ficar. Uma coisa é a pessoa vir para o Evangelho de qualquer jeito. Tudo bem. Vinde a mim todos, é o que está em Mateus 28. Mas não pode permanecer de qualquer jeito. Vir de qualquer jeito pode vir, porque eu vim de qualquer jeito. Quem é que veio santinho? Quem é que veio arrumadinho? Ninguém. Agora, ao entrar no Evangelho, nós temos que nos enquadrar no projeto do Evangelho e andarmos segundo a palavra e a mensagem do Novo Testamento. Glória a Deus. Agora notem que nessa mistura, nessa fusão do sistema religioso, Constantino começou a se considerar o 13º apóstolo. Ele agora, na visão dele, do sistema religioso que o apoiou e apoia os líderes dessa instituição até hoje, que é uma das mais poderosas na Terra, que é impossível qualquer um de nós a vencer, que é impossível qualquer poder humano a vencer, ela só será derrotada no Armagedon, nós vamos chegar lá mais à frente, quando o sistema religioso fundir todos em um, sistema religioso católico, judaico, evangélico, todos, numa fusão que vai acontecer, que chama ecumenismo. Depois, na guerra do Armagedon, liderada pelo anticristo, e com toda a força do Império Romano, que ressurgirá, a Igreja Católica é para representar o Império Romano que vai ressurgir. Foi ferido, mas vai ressurgir. Somente lá ele vai ser derrotado. Está escrito. De uma palavra da boca do nosso Salvador. Ele tem uma palavra que é como uma espada. E vai sair, vai ferir, vai matar o anticristo e o sistema religioso. Mas nós vamos chegar lá com mais detalhes. Então notem bem que ele agora se considera o 13º apóstolo. E ele então diz: eu sou a representação de Deus na terra. O que o líder romano fala até hoje? Eles falam que o Papa, sentado no trono, na cadeira papal, ele não erra. O que ele fala é lei. O que ele escreve, o que ele bate o sinete, acabou. É como se Deus estivesse falando, ainda hoje. E segundo a visão deles, que vieram torcendo ao longo da história, e a maioria que não conhece a Escritura ainda segue esses líderes. A maioria das pessoas do planeta Terra são desse segmento religioso católico. A maioria. Não é só aqui, é no mundo. Eles dizem que Constantino foi o 13º apóstolo. Depois, na sequência de cada papa que veio na sua sucessão, até chegar nos dias de hoje, que está no Bento XVI, segundo eles, é a geração e a continuação dos apóstolos. Quando você vai estudar a história da Igreja Católica, como eu já fui seminarista católico, 3 anos, eu morei com os padres, eu conheço bem os dois lados, a gente percebe várias contradições e várias incoerências com a Escritura. Uma delas, isso foi escondido desde esse tempo aqui do cavalo preto, da Idade Escura.
da fundação, onde começou esse sistema religioso. Eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa, o apóstolo Pedro, um dos 12 verdadeiros. Só que o apóstolo Pedro foi casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Para ser Papa, antes tem que ser padre. Para ser padre, tem que fazer um voto, um dos 5 votos chama celibato. O celibato, quem faz esse voto? No caso do homem, não pode ter mulher. No caso da mulher que vai ser pleira, não pode ter homem. O segundo grande erro está escondido desde essa época para a maioria. A palavra Papa não existe na Escritura Sagrada. Foi inventada, não existe. Uma outra invenção, um outro engano, a palavra Padre não existe na Escritura, foi inventada. Uma outra invenção, purgatório, um lugar, segundo eles, não é assim que está escrito. Depois que a gente morre, quem tem dinheiro, quem tem grana, pode chamar um papa ou um bispo e pagar para realizar a missa para essa pessoa que morreu. E essa pessoa, então, ao invés de ir para o inferno, vai para o purgatório. E no purgatório, quanto mais tu pagar a missa, quanto mais tu pagar sacrifício, quanto mais tu fazer novena, quanto mais tu fazer reza e ladainha aqui, aquela pessoa vai saindo do purgatório, vai dando alguns passos e sai do purgatório para não ir para o inferno. É invenção também. Não está escrito assim. O que está escrito é: tudo podemos fazer e devemos fazer enquanto estivermos vivos. Depois da morte, somente virá o juízo. Depois da morte. Então, nós vamos percebendo, olhando para a Escritura, olhando para a história, aí mais um motivo da palavra de Deus nos orientar. Crescei na graça e no conhecimento. É na parte espiritual e na parte do conhecimento, para não sermos enganados, para nós termos como, de uma maneira sábia, intrépida, com conhecimento de causa, como foi no caso do apóstolo Paulo, levantado para falar para pobres, gentios, gregos e troianos, mas para falar também para doutores, para falar também para reis, para falar também para elite. Conhecimento nível, para falar com todos. Assim a mensagem e a instrução para nós. Então que fique claro esse ponto. O sistema religioso começou, o sistema religioso católico. Lembrem-se que o sistema religioso já existia. Ele começou de maneira citada na Escritura, lá na Torre de Babel, Gênesis 11. Lá tem a primeira menção do sistema religioso. Está escrito, Gênesis 11. Está escrito assim: façamos para nós um império, onde nós possamos estar reunidos, e que ninguém nos possa espalhar. E aqui cresçamos e subamos, e possamos chegar até onde Ele, o Todo-Poderoso, está. Mas esqueciam que para chegar lá tem um caminho, um veículo, um meio. Se não for por Ele, Ele derruba. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então já existia sistema religioso, pagão e misturado. Depois do tempo de o nosso Salvador aqui em carne, tinha um sistema religioso, que aparece na Escritura, judaico, farisaico, dos saduceus, entre outros. E agora aqui, com Constantino, por volta de 312, 325, 324, o concílio de Nicéia, o primeiro concílio, Constantino então toma o poder. Com as suas jogadas de trazer o povo cristão do lado dele, que morria para defender a causa, e o povo que não tinha, a maioria, que não tinha acesso à palavra, à mensagem, que não era mais da igreja primitiva, eles iam guerrear para ele então de graça, como soldados, pensando que estavam guerreando e batalhando a causa de Cristo, o bom combate que o apóstolo Paulo falou. E ele estava fazendo uma guerra política para tomar o poder romano. E não deu outra. Ele se uniu com um dos imperadores, fez uma aliança e deu a irmã dele para casar com um dos imperadores, fez uma aliança, e os dois venceram os outros dois com os cristãos juntos ajudando, dando as suas vidas. E depois ele, com o argumento de ter os cristãos na sua retaguarda apoiando, diz para o outro: segue agora um só Deus, um só imperador, um só líder, ou então morte. Como o outro tinha feito uma aliança política, religiosa, ele falou: aí não, companheiro, aí não. Nós combinamos para nós achar o poder, rapaz. Nós vencemos os outros dois para nós dominar os 4 cantos da terra. Agora você quer dominar sozinho? Aí não. Então ele arma uma jogada
e manda matar o imperador que tinha feito aliança para ajudá-lo a vencer esta primeira batalha, vamos dizer assim. Tomou o império, agora um reino só. Constantino está dominando, e um sistema religioso formado. O que aconteceu então aqui nesse período escuro? E isso é muito duro de se falar. Chocante. Mas é a verdade, precisa ser dito. Nesse período, entre aspas, os que estavam representando o Evangelho, onde houve a mistura, eles agora ofereciam dinheiro, oferecia vantagem para quem viesse para, entre aspas, ser cristão. Quem topasse estar do lado do Constantino e parte dessa igreja adulterada, misturada, feita fusão com o paganismo, de dia adorava o sol, de dia adorava Belial, à noite fazia de conta que estava adorando a Cristo, adorando a Deus. De madrugada estava fazendo despacho, de madrugada estava fazendo aliança com os deuses romanos, Júpiter, fazendo aliança com os deuses da água. E quando amanhecia o dia, ia então, entre aspas, para o círculo de oração, fingir que estava adorando o Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro, aquele Criador dos céus e da terra, o que enviou a Cristo para nos salvar, Ele não aceita coração dividido. Ele não aceita vida de metadinha. Ele não aceita, eu estou aqui agora e amanhã não estou. Ele não aceita meio coração, meia vida. Aleluia. Com Ele é 100%. Ou tu está comigo ou não está. Ou tu é luz ou tu é treva. Ou tu é sal da terra ou é docinho do mundo. E nós lemos hoje Mateus 5. O irmão Dom Martins escolheu essa leitura hoje. E uma parte dela fala, luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Então note que eles estavam comprando. Entra o versículo 2, versículo 6 que lemos, que é barganha. Vamos rever Apocalipse 6. Nós lemos o 5 e o 6. O 6 diz assim. E a parte B diz assim, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Veja, falando de negócio, dinheiro, barganha, e aí estava acontecendo nesse período, comprando pessoas para estar seguindo então a igreja, que não é a igreja verdadeira e única da terra. Por quê? Porque a igreja verdadeira, única na terra, não nasceu a partir de 312 depois de Cristo. Ela nasceu com Cristo em Mateus 16. Mateus capítulo 16 é onde nasceu a igreja. O resto é igrejas. Igrejas no plural. Igrejas no plural pode acabar. Igrejas no plural pode mudar de endereço. Igrejas no plural pode... O que era igrejas no plural, pode, com o passar dos anos, virar um lugar para ser um cinema, como tem acontecido na Europa. Muitos lugares que eram igrejas, que havia um lugar de reunião da igreja verdadeira, hoje é cinema, hoje é comércio e assim por diante. Aqui também nós estamos vendo isso em nosso tempo. Agora, a igreja verdadeira, única na terra, que nasceu em Mateus 16, Cristo diz assim, eu edificarei a minha igreja. Veja que é minha, não é minha. A minha igreja. E contra ela, as portas do inferno não vai prevalecer. Ou as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, para quem preferir a expressão assim. Essa é uma igreja única, verdadeira. Essa não muda. Essa não acabará. Essa não tem fim. Sabe por quê? Porque ela é composta de homens e mulheres, pecadores, arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo. Custou alto preço no Calvário, custou preço de sangue, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, doou seu sangue por ela. E essa igreja verdadeira, a única coisa que acontece com as igrejas, no plural, que vai acontecer com ela é uma coisa: mudança de endereço.
A igreja verdadeira um dia vai mudar de endereço. Ela está em todo o planeta Terra. Uma partícula está aqui, a gente está congregando aqui. Amanhã ou depois, provavelmente, Deus permitindo, se não acontecer o arrebatamento, no próximo ano, nós queremos começar a construção, Deus está preparando o local, Deus está agindo nesse sentido, e nós vamos construir um templo, onde a igreja vai reunir. Então ela pode mudar de endereço. Ok. Agora, a igreja verdadeira, não uma congregação que pode mudar de endereço, a igreja verdadeira só mudará de endereço um dia. Aleluia. Aleluia. No dia do arrebatamento. Ela vai mudar de endereço completo. Está escrito que como um raio, um relâmpago, nasce no Oriente e termina no Ocidente. Como um piscar de olhos. Essa igreja verdadeira na terra, que está aqui, na capital do estado de Goiás, que está em todos os lugares onde há outros missionários trabalhando, onde há outros servos e servas de Deus, os que estão na igreja perseguida, os que estão em todo o mundo, ao toque da trombeta, vai ouvir a voz de Cristo como voz de arcanjo, aleluia, e o Espírito Santo então vai levar a igreja até as nuvens, ao encontro com o Senhor dos Ares. Então essa igreja verdadeira vai mudar de endereço apenas nesse dia. Depois a gente volta para, pega com ele lá, anota por favor com ele as dúvidas, tudo, no final nós vamos responder como sempre. Então, adiantando, pode pegar com ele aí, anotar todas as dúvidas, todas as perguntas que nós vamos responder com alegria no final. Então, note bem, avançando e entendendo claramente. O sistema religioso católico começou então com Constantino, e começa então a barganha, nesse tempo escuro da igreja, sistema religioso no poder. Nesse tempo do cavalo preto, o sistema religioso que um dia voltará com o anticristo, ele tem toda a liberdade de perseguir quem é contra, quem questionar e quem perguntar ou quem pregar contra. E sabe o que aconteceu? Alguns que questionassem começassem a perguntar: não foi assim que meu pai me ensinou. Não foi assim que meu avô, a minha avó, a minha mãe me ensinou. Não foi assim. Está errado. Então eram perseguidos e mortos. Agora são os cristãos matando qualquer um que questionasse aquele sistema misturado, mesclado, contaminado. E matando em nome de Deus. Veja o tamanho do prejuízo para a causa do Evangelho. E isso durou séculos. E a Inquisição Romana teve ainda mais poder. Na Idade Média, os padres receberam o poder do Papa e dos bispos para então criar um segmento dentro do próprio segmento religioso católico chamado Santo Ofício. Nesse Santo Ofício saía padres para várias regiões do mundo. E onde tinha um homem, uma mulher, uma família que questionasse o império religioso, eles eram acusados então de pagãos, eles eram acusados de bruxas, eles eram acusados de bruxos, de heréticos, sendo que, de acordo com a palavra, os heréticos eram eles. Recolheram a palavra de Deus, tiraram a escritura da mão do povo, só eles tinham missa em latim, tudo manipulado. Mas quem questionava era acusado e condenado, e ia para a tortura. E depois mortos em praça pública. Muitos morreram na fogueira. Muitos morreram despedaçados com cavalos. Amarravam um cavalo na mão, no braço, o outro na perna, em praça pública. Tocavam os cavalos e rasgavam a pessoa em 4 partes. Tudo isso aconteceu para quê? Para reprimir os outros. Dizer, não abra a boca, não questione, não faça pergunta contra o nosso império. Porque senão o castigo seu vai ser esse também. Outros queimados na fogueira, como aprendemos na aula passada. E um deles disse, eu prefiro morrer com meu Salvador do que viver sem ele. Servi ele mais de 80 anos, ele nunca me decepcionou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então notem que começou aí então essas barganhas negociadas, meu irmão. Venda de missa, venda de objeto ungido, venda de medalhinha, essas coisas todas não começou agora com esses falsos pastores e falsos apóstolos da televisão, não. Esse negócio de vender objeto ungido não começou agora, começou lá atrás. Os nossos colegas agora estão só repetindo o erro.
Mas a gente começou aqui nesse tempo. E isso deu muito lucro, enriqueceu muito padre, muito bispo, e enriquece até hoje. Porque missa até hoje é cobrado e é caro. Você pode pedir um culto na sua casa, você pode pedir um culto na sua empresa, você pode pedir um culto para fazer uma comemoração. Um pastor sério, sincero, vai lá e faz o culto, não te cobra nada. Falando pastor sério, não estou falando pastor mercenário, não. Agora, se tu quiser uma missa, faz, mas paga. Celebração do casamento, se tu for casar numa congregação cristã que segue o Evangelho, tu consegue casar lá tu, sua filha, sua neta e tal, não paga nada. Pastor sério, não estou falando de mercenário. Agora, se tu for casar no sistema religioso católico, paga. Se tu chamar para fazer qualquer atividade que dependa de um líder desse segmento locomover, para ir onde você estiver, cobra. E isso até hoje mantém esse sistema religioso muito poder, dá muito poder, muita riqueza. Isso tem força no mundo inteiro. Então, tenha claro na sua mente, quando alguém perguntar acerca de onde nasceu a primeira igreja. Olha, a primeira igreja. Existem muitos obreiros que não sabem disso. Existem muitos pastores que não sabem disso. E pensa que a primeira igreja foi a igreja católica. E não foi. A primeira igreja nasceu em Mateus 16. E depois ela se manifestou enquanto congregação no livro de Atos dos Apóstolos. E aí houve mais de 300 anos. Depois, a partir de 312, que começa então essa mescla, essa mistura e a contaminação do sistema religioso com o sistema político. A mistura de evangelho com política, igreja com política, e que formou o sistema religioso. A história é clara onde começou o sistema religioso católico, e a partir de hoje, quem não sabia, já sabe. Avançando ainda nesse período, nessas invenções e nesses grandes erros, nós percebemos também misturas que são como uma praga, como um vírus, que desde então entrou no nosso meio no sentido da humanidade. E algumas perduram até hoje. Vou citar duas. Sabe onde começou essa história de coelhinho da Páscoa e ovo da Páscoa? Não ovo de chocolate, mas a história do coelho misturado com Páscoa. O ovo de chocolate depois, mais à frente. Foi nesse tempo da igreja, do tempo do cavalo preto, a idade escura. Porque para os religiosos pagãos, o coelho é um símbolo de fertilidade. Quem aqui já criou coelho, ou já viu criação de coelho, como eu já vi, você pode arrumar um casal de coelho hoje. Um casal. Volta lá depois de um ano. Eu já criei coelho, o negócio vai, cresce, não cresce, desenvolve rápido. Então, preste atenção, para eles o coelho era adorado como um símbolo de fertilidade, como se fosse passar aquela força, entre aspas, para os seres humanos. E o líder do sistema religioso romano aceitou que o coelho viesse também fazer parte da história. E depois, mais à frente, alguém com visão comercial ainda maior, que não queria só agregar aquelas pessoas, falou, isso aí pode dar mais lucro para pegar o coelhinho que misturou com Páscoa, e Páscoa na Escritura não tem nada a ver com coelho. Páscoa na Escritura significa libertação, que o primeiro sinal foi lá quando o povo saiu do Egito, libertado através da ação de Deus usando Moisés e Arão. Páscoa é isso, é libertação. Isso é que é Páscoa, verdadeiro original. Então eles inventaram essa história para quê? Ganhar dinheiro. Coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate. Então, quer dizer, ao invés das pessoas comprar chocolate, igual às vezes a gente pode comprar, eu gosto de chocolate também, você pode comprar a qualquer época, e compra de vez em quando. Não, eles criaram uma época, e aí é quase uma ditadura. Todo mundo tem que dar ovo de chocolate e ganhar ovo de chocolate. Força as pessoas a gastarem. Como se fosse diferente o ovo de chocolate. É chocolate que está lá dentro.
que não é ovo. E o coelho da historinha tirou. Veja como é que Belial age. Sempre usando o engano. Sempre usando o engano. Quando vem a história do coelhinho da Páscoa, tira o foco de quê? Da Páscoa verdadeira, que é a libertação. Onde foi a libertação do povo da velha aliança? Do Egito. Onde veio a nossa libertação, gente? Através de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o cordeiro pascal para a nova aliança, para nós que não somos filhos de Abraão. No Velho Testamento, libertação no Egito, a Páscoa. Para nós gentios, libertação através de Cristo. Mas aí, com a história do coelhinho da Páscoa, Belial escondeu a história verdadeira. E muitos séculos já vem os nossos filhos aprendendo, nós também aprendendo errado quando era criança. O que é Páscoa? Pode perguntar quem qualquer um está estudando. Quem não tem conhecimento da Escritura, pode ir na faculdade e perguntar a um doutor. Ele vai falar assim, Páscoa aí o que acontece aí, coelhinho da Páscoa, a gente comemora, dá chocolate pro povo e tal, isso é Páscoa. Belial mascara e tira a verdade e põe uma mentira no lugar da verdade como verdade. Um outro exemplo para avançarmos. História de Natal e Papai Noel. A história de Natal, entre aspas, eles começaram dizendo que era para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Depois, mais à frente, alguém com a visão comercial, possivelmente um empresário da multinacional chamado Coca-Cola, quem estuda sobre mensagem subliminar, quem estuda sobre ocultismo sabe disso. Olha a cor do Papai Noel. Não é a cor da embalagem, da propaganda, do rótulo da Coca-Cola. Tudo do Papai Noel lembra a Coca-Cola. Nada contra a Coca-Cola. Eu também tomo Coca-Cola. Refrigerante não é bom para a saúde de ninguém. No sentido de saúde. Mas pode tomar. Eu tomo também. Mas não é bom para a saúde de ninguém. Refrigerante, segundo o Dr. Laí Ribeiro, um dos maiores cardiologistas do mundo, um dos maiores nutrólogos do mundo, uma pessoa respeitadíssima nessa área, diz que refrigerante é veneno. Refrigerante é do mesmo nível, no sentido da saúde, é do mesmo nível de bebida alcoólica. Mesmo nível, no sentido de saúde. Agora, notem que a história do Papai Noel entrar misturado com o Natal foi para quê? Para esconder a essência que lá nos primórdios era para tratar da morte e da ressurreição de Cristo. Era para lembrar disso. Aí foi tampado. Quando você fala agora de Natal, o que é que o pessoal lembra? Enfeitinho de luz na cidade. É um homem barbudo, com barba branca, com aquela risada bem repetitiva, né? Rou, rou, rou. E presente para todo mundo. Força de novo as pessoas a gastarem. Então perceba que Belial sempre agiu de maneira sorrateira para esconder a verdadeira mensagem. E tudo isso foi abraçado pelo sistema religioso católico. Tudo. Qualquer jeito pode vir. Vem que tem espaço. E pode ficar de qualquer jeito. É só ficar do nosso lado. E nesse período, quem questionasse, repito, era morto. Morto por quem? Pela liderança daquele que deveria defender a vida. Porque segundo o Evangelho verdadeiro, a mensagem de Cristo, nós não temos o direito de matar ninguém. Ninguém. Pela causa. Nós temos, se necessário for, o dever de morrer pela causa e não matar. Eles inverteram o quadro. Agora nós não somos mártires pela causa, agora nós somos assassinos pela causa. Avançando, meus irmãos, ainda nesse período da história negra, o cavalo preto, ele voltará um dia. Quando ele voltará? Quando acontecer a fusão entre os sistemas religiosos de vários segmentos. Onde os que não têm a sua base, o pé firme, na estrutura, na rocha, na pedra da esquina, na pedra fundamental, no alfa e no ômega, naquele que é o verdadeiro, aquele que venceu o Calvário,
ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Pai, em nome dele, Jesus Cristo, aleluia. Quem não está baseado na palavra dele, na mensagem dele, todos vão se unir no ecumenismo, e o sistema religioso voltará a ser um. Quando eles conseguirem isso, haverá novamente a perseguição na terra. Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra de Deus nos dá um escape. Quem está hoje servindo a Deus com sinceridade, fazendo a sua parte na causa, fazendo o que pode, contribuindo com alegria, com gratidão a Deus, servindo com fidelidade, esses não enfrentarão o anticristo e essa segunda perseguição. Não enfrentarão. Agora, quem não está firmado nessa rocha, nessa palavra, enfrentará. Porque o que não está fazendo agora, o que não está sendo sincero agora, Deus permitirá que eles enfrentem o anticristo, para então serem perseguidos e dizerem para a maioria das pessoas que estarão enganadas, que não devem acreditar na história que o anticristo vai contar na mídia. Eles saberão o que aconteceu de verdade e vão questionar. E aí haverá novamente essa grande perseguição, chamada também a grande tribulação. Como escapar? Nós podemos escapar. Estou partindo para a parte final. Nós podemos escapar. Todo ser humano tem essa oportunidade. Existem 3 marcas que depois nós vamos ver aqui ainda no capítulo 6. Nós vamos perceber na próxima aula, nas próximas aulas, que fala a respeito dessas pessoas que têm essa marca. E que, se preciso e necessário, pois se tornam mártires pela causa. E onde esses que se tornaram mártires, e os que ainda tornem nossos dias, e que ainda vão se tornar, onde eles estão. Mas veja que há 3 marcas na vida de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, desses que vão escapar do anticristo, que estão no caminho certo para a salvação. A primeira marca, ou característica, é que na vida dessa pessoa há um interesse. Lembre-se que nós precisamos ter pelo menos uma dessas marcas, que sela o nosso compromisso verdadeiro e fiel com Ele. A primeira marca são pessoas que dedicam a sua vida para a causa do Evangelho. Eles dedicam a sua vida para alcançar outras vidas, se entregam no ministério de uma maneira integral, para ser obreiros e obreiras integralmente para trabalhar na causa, na obra. Missionários e missionárias, seja perto ou longe, onde estiver gente, onde tiver uma porta, porque onde tiver gente, tem obra missionária. Tem muitos que eu estou orando e estou esperando quando Deus me mandar para a África, quando meu Deus me mandar para um outro país. Não. Obra missionária, de acordo com a palavra, é em qualquer lugar que tiver gente, que tiver almas. Onde tiver, é possível fazer essa obra missionária. Então a primeira marca é essa. Pessoas que estão abertas a entregar suas vidas de maneira integral para viverem dia e noite para a causa do Evangelho, para trabalhar em prol do rebanho e de outras vidas, para que a mensagem avance, para que pessoas sejam ensinadas e assim por diante. A segunda marca que precisa ter as nossas vidas é pessoas que dedicam a sua vida para a oração. Pessoas que dedicam a sua vida para a oração. Oração para interceder em favor das almas. Oração para interceder em favor dos missionários, das missionárias, dos pastores sinceros, dos obreiros e obreiras sinceros da obra. Homens e mulheres que têm essa marca na sua vida, eles não têm tempo para ver novela. Sabe por quê? Porque no tempo de ver novela, eles têm que estar com os joelhos dobrados, orando, chorando pelas almas, intercedendo por aqueles que estão no batalhão de linha de frente. Essas pessoas, homens e mulheres, moços e moças, que têm essa marca na sua vida, da intercessão, do ministério da oração, que entregaram a sua vida por dedicar-se a orar e interceder por outros. Eles não têm tempo para estar envolvidos com futebol, para ir para estádio, para ficar envolvidos com isso, não. Porque eles têm que orar, eles
sentem a necessidade urgente de estar orando e clamando para Deus levantar mais e mais homens e mulheres, moços e moças, para estar cumprindo isso, para Deus estar livrando do laço, para Deus estar livrando do adultério, para Deus estar livrando de toda a seta e armação maligna, para Deus estar abrindo o coração das pessoas para somar e ajudar esses que estão na linha da frente, esses que estão nesse ministério, dedicar a sua vida para orar todo o seu tempo livre. Onde que eles têm um tempo livre, meu tempo agora está livre. Eles não têm tempo para ler revista, eles não têm tempo para ficar com fofoquinha, eles não têm tempo para ficar para aqui, para ali, com tititi, blá blá blá, porque eles precisam orar. Não precisa ninguém falar para orar, eles sentem uma chama dentro deles e eles oram, tempo todo livre, intercedendo por os que estão na linha de frente, trabalhando em favor das almas. Essa é a segunda marca, aleluia. Glória a Deus. A terceira marca que nós precisamos ter, uma delas na nossa vida. Uma delas. Porque se tiver as três, não fica aqui. Se tiver as três. Teve 2 na história, que tudo aponta que conseguiu as 3 marcas. E eles foram levados por Deus sem provar a morte. Um foi Enoque e o outro foi Elias. Aleluia. Mas pelo menos uma dessas marcas nós precisamos ter na nossa vida, pelo menos uma delas. A terceira marca são pessoas que, devido aos compromissos que têm, a família que construiu ou que está construindo, o trabalho que tem, os seus compromissos já feitos, eles não podem ir, eles não podem dizer que está aqui meu nome para o ID, pode me falar onde tem uma porta, onde tem gente, não importa cidade grande, cidade pequena, não importa se é na roda, não importa se é num país grande ou pequeno, eu estou com a minha vida para o ID, pelas almas. Então, eles sabem, eles não podem ir, ainda eles têm compromissos que impedem de ir. Eles também não têm a segunda marca, que é da oração, esse ministério da oração. E eu confesso, essa não tem na minha vida. Eu não recebi essa marca. Ministério da oração que ora, que intercede pelas almas, chora pelas almas. Que enquanto a gente está na linha de frente, trabalhando, pregando, pastoreando, agindo, eles estão orando e clamando a Deus por nós. Pedindo Deus graça, pedindo Deus para cobrir, para proteger, etc, etc. Então esse terceiro grupo tem a marca de pessoas que têm o coração aberto para as almas. Não podem ir, nem podem orar. Não tem essa marca, mas tem uma outra marca que é opcional. Eles contribuem com alegria, com o coração aberto, sem querer barganhar, sem querer negociar com Deus. Eu não posso ir, eu também não consigo orar dia e noite, eu não sou intercessor de ministério. Eu oro com base para mim e para minha família, mas eu vou contribuir para que outros continuem indo, para que outros tenham pão na mesa, para que outros que são sinceros continuem pastoreando, continuem fazendo o IT. E essas pessoas, então, com alegria, eles ajudam em tudo que pode, mas com o coração alegre. Não precisa ter cobrança, não precisa ficar fazendo terrorismo e chantagem psicológica para essas pessoas contribuir. Eles têm no coração essa alegria, essa gratidão a Deus. Vamos examinar nossas vidas. Qual das marcas nós temos? Se falta em algum de nós uma das 3 marcas, nós precisamos repensar nossa fé. Nós precisamos repensar o nosso chamado. Nós precisamos recomeçar hoje, não deixe para amanhã. Porque a eternidade depende do que nós fazemos aqui. Isso não é brincadeira, meus irmãos. Por isso que tanto este servo de Deus, pastor Lindomar, que vos fala, e os demais são sinceros, ensina as pessoas e dizem tudo. Ensina tudo que eles precisam ouvir. Para não serem raquíticos espirituais. Para não serem enganados, indo para o abismo, seguindo o condutor cego e enganado. Precisa saber a mensagem. Toda a nossa missão é a nossa responsabilidade. Porque assim, como está escrito, salvar-se-á tanto a ti mesmo. O apóstolo Paulo ensinou.
Ó Timóteo, ensinando o pastor Timóteo. Ó Timóteo, cuidado, hein? Vigia, vigia. Com o tempo tu não desfalecer. Ó Timóteo, vigia, você não virar um mercenário. Ó Timóteo, vigia. Com o passar do tempo você não virar um oba-oba dentro da televisão. Vigia, Timóteo. Continue firme na palavra, firme na mensagem, firme na sua doutrina. Sua doutrina é o quê? Conforme está escrito na palavra do Novo Testamento. Que é pecado é, o que não é, não é. Vigia, Timóteo, continua pregando a verdade, continua ensinando tudo. Tudo que o rebanho precisa saber. O rebanho não é seu, o rebanho é de Cristo. Porque assim fazendo, salvará tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador eternamente. E a maior missão nossa aqui, meus irmãos, da igreja, nós fazemos parte da igreja verdadeira, a única verdadeira na terra, que é essa que serve a Deus segundo a palavra, essa que segue segundo está escrito, essa que anuncia que todos que são limitados como nós ainda somos, pecadores como nós ainda somos, mas ensina a mensagem completa que nós somos dependentes de Cristo e que tem um caminho de escape, que tem uma porta de salvação através de Cristo. Não é através dos méritos, não é através da minha vontade humana que eu vou escapar desse período do cavalo negro, do cavalo escuro, do cavalo preto, que voltará na grande tribulação. Não é por meus méritos, porque se fosse por obras, alguém empinar o nariz com o espírito de pavão ia se gloriar. Está escrito, não é por obras, é pela graça e a misericórdia de Cristo. Não é porque eu sou bonitinho, não. Não é porque eu tenho uma roupa elegante, não. Não é pelo carro que eu ando, não. E quem fica falando esse tipo de mensagem são enganadores. Você está bem com Deus só se você estiver por cima. Você está bem com Deus só se você estiver enriquecendo. É mentira, é engano. A mensagem da salvação não tem a ver com o que a gente vai fazer para conquistá-la, no sentido de dizer, eu vou fazer por meus méritos, ou eu vou comprar com dinheiro. Não. É através da entrega da nossa vida, por gratidão ao que Cristo fez por nós no Calvário. Então a gente dedica a nossa vida, o nosso tempo, e a gente contribui com alegria para que outras almas continuem sendo alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim fazendo, meus irmãos, e perseverando, nós vamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos continuar indo para a salvação em Cristo Jesus. Todos nós, através de Cristo. E não vamos cair nas garras do anticristo. Nós poderemos falar, como falou o apóstolo Paulo no final da sua carreira. Aleluia. Ele diz assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eis que agora eu vejo a coroa da justiça, que para mim está preparada, e não somente para mim, mas para todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, meus irmãos, orando, agradecendo a Deus. Faça um exame nesta hora, façamos um exame nesta hora da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Como é que está o nosso compromisso? Como é que está a nossa agenda com Deus? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Muitos têm brincado com isso, meus irmãos, e pensando que tudo vai terminar do jeitinho que está. E não vai. Toda a palavra, toda a profecia continua se cumprindo. E é impossível parar o cumprimento de cada uma delas até a última. É verdade. E sobre meus ombros não ficará a culpa de não ter ensinado tudo o que precisa. Tem um dever que é meu e tem um dever que é seu. Tem um dever que é nosso, enquanto igreja, parte da igreja que representa a mensagem do Evangelho aqui. Vamos estar orando a Deus nesta hora e pedindo a Ele, clamando a Ele, que haja em nosso favor, nos ajude, que Ele realize em nós a quebra das correntes, das cadeias que ainda precisam em algumas áreas, para que a gente possa estar na posição que nós seremos ainda mais usados por Ele, abençoados por Ele.
por Ele e guardado por Ele. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta hora, Senhor, apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Ó Deus, nós estudamos a Tua palavra um pouco mais nesta noite. E nós cremos, Senhor, na Sua profecia. Ó Deus, nós acreditamos que o que está escrito aqui é verdade. Nós acreditamos, Senhor, que esse tempo do cavalo negro, cavalo preto, tempo escuro, ele aconteceu. E como está escrito, ele acontecerá de novo aos rebeldes, aqueles que não levam a sério a causa do Evangelho. Ó Deus, e nós não queremos estar nesse grupo que vai enfrentar o anticristo. Nós não queremos estar nesse grupo que serão deixados para trás. Ó Deus, e nós carecemos de Ti, nós precisamos da Sua ação. Ó Deus, haja em nossas vidas. Ó Espírito Santo, nos alcance de maneira clara, real. Ó Deus, sensibilize os nossos corações. Ó Deus, tire a trava dos nossos olhos. Ó Deus, nos surpreenda. Nós queremos ter pelo menos uma dessas marcas, daqueles que te servem com sinceridade, daqueles que amam e têm gratidão pelo que o Senhor fez no Calvário. Ó Deus, nos ajude a despreender do mundo, nos ajuda, Pai, a despreender o nosso coração de mamon, da riqueza financeira. Ó Deus, que o nosso coração não esteja em primeiro lugar no dinheiro, que o nosso coração não esteja em primeiro lugar nas pessoas aqui, no sentido humano secular, mas que o nosso coração esteja amando as pessoas no sentido de alma, no sentido de salvação. Ó Deus, que a nossa visão seja como de águia, que nós vejamos além, que nós vejamos à frente, que nós, ó Pai, tenhamos claro na nossa mente, que nós vamos continuar lutando, estudando, trabalhando, construindo, conquistando, dentro do Senhor permitir, mas com o coração aberto e a visão ampla, vendo a alma, vendo o céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós moramos aqui só por um pouquinho de tempo. Nós sabemos que a igreja verdadeira, única na terra, ela vai mudar de endereço um dia. E nós queremos estar nessa caravana. Nós queremos perseverar até o fim. E para isso, Senhor, nós precisamos de um renovo espiritual a cada dia. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, como no Pentecoste, em Atos 2. Nós precisamos do avivamento verdadeiro, o avivamento verdadeiro do Seu Espírito, que nos faz amar a palavra ainda mais, que nos faz amar o momento com o Senhor ainda mais, que nos faz gostar e amar, e o coração arder por um momento que estaremos reunidos com a igreja. É aquele amor verdadeiro, é aquela chama verdadeira em nossos corações que move-nos para que na nossa agenda a prioridade seja o Senhor, que o tempo de estar contigo e na causa é a prioridade, sem precisão de cobrança, sem precisão de telefonema, sem precisão de pressão. Não é por medo, é por amor. Não é por medo, é por gratidão. Não é por medo, é por satisfação. Ó Deus, mova isso nos nossos corações, renova cada um de nós com esse mover verdadeiro e real do Espírito Santo. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais contribuir com alegria, que nós possamos cada dia mais ir com alegria, que nós possamos cada dia mais somar, agir, alcançar a nossa família, do trabalho, da vizinhança, onde nós tivermos chance, com o Evangelho verdadeiro, com a mensagem verdadeira, clara como ela é, transparente como ela é, onde o ser humano como alma, como vida, como alguém que é como eu, limitado, que tem suas falhas, carece também da ajuda de Deus, carece também da ajuda do Senhor. Ó Deus, em o nome de Jesus, nós estamos te clamando, ó Senhor, mexa, Senhor, no nosso entendimento normal, egoísta, comum, pequeno, humano, e troque o nosso entendimento, troque a nossa visão limitada, pequena, fraca, e coloque, Senhor, em nós a sua visão, coloque em nossos ouvidos a sua audição, coloque em nossos lábios, como profetizou o
profeta Isaías, toque em nossos lábios como a brasa de fogo e destrava a nossa língua, destrava a nossa voz, como disse o nosso Salvador em Lucas 4, 18 a seguir: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para levar boas novas aos cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, cele essa promessa na vida de cada um, porque assim, Senhor, nós veremos a diferença outra vez em quem serve a Deus e quem não serve. E nós veremos outra vez quem está comprometido com a sua causa e quem não está. E quando o seu sinal aparece em nossas vidas, isso gera influência, isso gera o sal da terra, isso gera a luz do mundo, e outras vidas são alcançadas. Ó Deus, e aqui tem homens e mulheres, moços e moças, que estão, Senhor, nessa dependência, todos nós. Ó Senhor, age em nossas vidas, levante aqui esses missionários, essas missionárias, esses homens e mulheres desprendidos, esses moços e moças que marcam a história. É o Senhor que tira da onde não espera. Não é capacidade nossa, não é só a faculdade, não é só o recurso humano. É o Senhor que pega do pó o que não é e faz ter para confundir os que são. É o Senhor que pega o que não tem e dá e capacita e faz marcar a história. É o Senhor em nossas vidas. É o Senhor, é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Receba algo do céu agora em nome de Jesus. Receba algo do céu vindo de Deus, do trono da graça, em nome de Jesus. Os que creem, os que estão com esse propósito, está recebendo agora da parte de Deus. Persevere e tu verás a diferença de Deus na sua vida. Amém. E amém. Glória a Deus.